Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. A noite em Nova York tinha um ritmo peculiar. As ruas principais eram banhadas por luzes artificiais, enquanto os becos e bairros periféricos desapareciam em sombras profundas. Liam Carter, motorista de Uber, seguia sua rotina noturna, guiando pelas ruas movimentadas da cidade com o objetivo de atingir a meta diária. No aplicativo, uma nova corrida apareceu. A solicitação partia de um bairro tranquilo no Brooklyn. Ele aceitou imediatamente e seguiu até o local de embarque. Na calçada, uma mulher esperava, abraçada a uma pilha de papéis. A corrida parecia comum e Liam começou o trajeto, guiado pelas instruções do GPS. Conforme os minutos passavam, algo no percurso começou a mudar. As ruas familiares deram lugar a vias desertas, ladeadas por casas antigas e abandonadas. Os postes de luz, espaçados e enfraquecidos, iluminavam apenas o suficiente para mostrar a decadência ao redor. Liam manteve as mãos firmes no volante, mas sentia o peso de uma tensão crescente. O GPS, que até então funcionava perfeitamente, começou a recalcular a rota de forma errática, levando-os por caminhos ainda mais isolados. A tela piscava, apresentando instruções que pareciam contraditórias. Sem aviso, o aplicativo travou, deixando apenas uma tela branca que refletia a luz no interior do carro. Por alguns segundos, o silêncio reinou. Então, uma mensagem apareceu na tela, escrita em letras vermelhas. Não confie na passageira. Liam sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele piscou, tentando processar o que estava vendo. Olhando pelo retrovisor, percebeu que a passageira estava quieta, concentrada no celular. O aviso parecia dirigido apenas a ele. Ignorando a sensação inquietante, ele reiniciou o GPS e continuou a dirigir. Mas a sensação de que algo estava fora do lugar se intensificava a cada quilômetro. As ruas ficaram mais estreitas, os postes de luz desapareceram e agora apenas os faróis iluminavam o caminho. O ambiente ao redor parecia ficar mais opressivo. Casas abandonadas se multiplicavam e Liam notou que algumas janelas estavam parcialmente abertas, como se olhos invisíveis os observassem. O silêncio absoluto fora do carro era perturbador, interrompido apenas pelo som dos pneus no asfalto. De repente, um som alto ecoou do porta-malas. Era um ruído seco e abafado, como se algo estivesse preso e se debatendo. Liam travou as mãos no volante, enquanto o carro balançava ligeiramente. O som persistiu, cadenciado, como se algo estivesse tentando escapar. Sem reduzir a velocidade, ele manteve os olhos fixos na estrada, mas não conseguiu evitar um olhar breve pelo retrovisor. A passageira continuava imóvel no banco de trás, mas havia algo errado em sua expressão. A luz fraca iluminava seu rosto, revelando uma palidez sobrenatural. Seus olhos, que antes pareciam cansados, agora pareciam vazios, quase como se não houvesse vida neles. O clima dentro do carro se tornou insuportável. A mensagem no GPS voltou a aparecer, desta vez ocupando toda a tela. Saia agora. Ela não é o que parece. Liam não sabia se parava o carro ou acelerava. O instinto de sobrevivência o fez continuar dirigindo, mas a dúvida crescia como um veneno em sua mente. Enquanto o porta-malas continuava a emitir sons inquietantes, ele percebeu que as ruas à frente formavam um círculo. O GPS agora mostrava uma rota sem fim, como se estivesse preso em um ciclo. O marcador de quilometragem permanecia estático, apesar de o carro estar em movimento. A última coisa que Liam viu, antes de o farol do carro apagar, foi uma figura na estrada, imóvel, como se estivesse esperando por eles. Quando os faróis se apagaram, a escuridão tomou conta do carro, engolindo tudo ao redor. Por alguns instantes, o único som audível era o do motor ainda em funcionamento, mas até isso parecia abafado, como se o carro estivesse preso em uma bolha silenciosa.
Liam tentou acender as luzes novamente, mas o painel piscou e permaneceu inerte, como se algo tivesse drenado toda a energia do veículo. O som no porta-malas cessou abruptamente, substituído por um silêncio que parecia mais aterrorizante do que o ruído. Ele segurava o volante com força, os nós dos dedos brancos, enquanto o suor escorria por sua testa. O ar no interior do carro parecia mais pesado, denso, dificultando a respiração. A estrada diante dele, que antes era irregular, agora parecia completamente lisa, um asfalto perfeito e brilhante que refletia a luz inexistente. No retrovisor, a imagem da passageira permanecia inalterada. Ela estava imóvel como uma estátua, mas sua presença parecia crescer, ocupando o carro de uma maneira que era impossível de ignorar. Liam tentou abrir a porta do motorista, mas a maçaneta não cedeu. O carro estava trancado, todas as travas firmemente presas, como se tivessem sido ativadas por uma força invisível. Ele tentou ligar o celular, mas a tela brilhou por apenas 1 segundo antes de apagar, mostrando um reflexo que parecia errado. A imagem refletida não era a de seu rosto, mas de algo pálido e deformado, como se uma sombra houvesse tomado o lugar de sua figura. O GPS, que antes estava apagado, acendeu novamente, mas agora mostrava uma rota impossível, uma linha reta que não terminava, com o marcador de destino piscando freneticamente no topo da tela. A mensagem anterior havia desaparecido, substituída por uma nova. Não olhe para trás. Liam sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem. Sua respiração ficou entrecortada, o coração batendo com tanta força que parecia ecoar no silêncio. Ele queria ignorar o aviso, mas o impulso de olhar era quase irresistível. Um frio subiu por sua espinha, como se algo estivesse se aproximando dele, lentamente, de dentro do carro. Sem perceber, ele começou a acelerar, mesmo sem enxergar o caminho. O velocímetro subia, mas a sensação de movimento era nula. Era como se estivesse preso em um espaço sem fim, correndo em direção ao nada. O som do motor aumentava, mas o ambiente ao redor permanecia estático, inalterado, como uma pintura que nunca mudava. De repente, o porta-malas cedeu. A tampa se abriu com um estrondo, e o espelho retrovisor revelou algo que Liam nunca esqueceria. Uma figura, indistinta e envolta em sombras, emergiu lentamente do compartimento traseiro. Não era humano. Os contornos do corpo eram irregulares, como se tivessem sido esculpidos por mãos inexperientes, e os olhos, 2 cavidades escuras, pareciam sugar toda a luz ao redor. O frio no carro tornou-se insuportável, como se o calor tivesse sido completamente drenado do ambiente. Liam sentiu seu corpo congelar, os músculos incapazes de responder. Tudo dentro dele dizia para fugir, mas ele estava paralisado, preso por uma força que parecia além de sua compreensão. A figura avançou lentamente pelo carro, passando pelo banco de trás, onde a passageira estava sentada. Ela, no entanto, não parecia notar a presença da criatura. Continuava imóvel, o olhar fixo em algo que Liam não conseguia ver. Enquanto a criatura se aproximava, algo impossível aconteceu. O rosto da passageira começou a mudar, como uma máscara sendo retirada. Sua pele parecia derreter, revelando algo semelhante ao que emergia do porta-malas. A mesma textura irregular, os mesmos olhos sem vida. Era como se as 2 figuras fossem uma só, conectadas por algo invisível e terrível. No momento em que Liam achou que não poderia suportar mais, um som ensurdecedor ecoou pelo carro, uma mistura de grito e metal rasgando. Ele fechou os olhos instintivamente, esperando o pior. Quando abriu os olhos novamente, tudo havia mudado. Ele estava sozinho, parado no meio de uma estrada deserta. O carro estava intacto, sem sinais de dano. O GPS mostrava a rota original, como se nada tivesse acontecido. Mas Liam sabia que aquilo não era um sonho.
O frio em seus ossos, o suor em sua pele e o som ensurdecedor ainda ecoavam em sua mente. A única evidência do que havia acontecido era o porta-malas. Quando ele desceu do carro para verificar, encontrou marcas de garras profundamente gravadas na lataria, como se algo tivesse tentado escapar desesperadamente. O carro estava parado no meio de uma estrada deserta. O único som era o vento assobiando suavemente entre as árvores retorcidas que ladeavam a via. Liam estava fora do veículo, parado diante do porta-malas. As marcas de garras na lataria eram profundas, cruzando-se em padrões irregulares, como se a coisa lá dentro tivesse lutado com um desespero primal para escapar. Com as mãos trêmulas, ele girou a chave para abrir o compartimento. A tampa se ergueu lentamente, revelando o vazio absoluto. Não havia nada lá dentro além do estepe e algumas ferramentas organizados de forma impecável. Mas o cheiro persistia. Uma mistura de ferrugem, terra molhada e algo azedo que fazia seu estômago revirar. Liam olhou ao redor. A estrada parecia infinita, desaparecendo no horizonte sem qualquer sinal de civilização. O céu acima estava encoberto, as estrelas completamente ocultas por uma camada densa de nuvens. Ele sabia que precisava sair dali, mas cada parte de seu corpo implorava para que ele ficasse imóvel. De volta ao carro, o ambiente parecia ter mudado. O ar estava pesado, como se algo invisível estivesse presente, preenchendo o espaço vazio. O retrovisor, que antes refletia apenas o interior do veículo, agora mostrava algo que não deveria estar ali. Uma estrada diferente. Não era a mesma em que ele estava. Era uma via coberta por neblina, ladeada por postes enferrujados, de onde pendiam lâmpadas piscando. Ele olhou para a estrada real através do para-brisa, apenas para confirmar que não estava imaginando coisas. Era a mesma de antes, reta e deserta. Mas, no retrovisor, a outra estrada continuava lá, como um reflexo de um lugar que não deveria existir. Quando Liam colocou a mão na alavanca de câmbio, o som voltou. O mesmo ruído abafado e cadenciado, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. Só que desta vez não vinha do porta-malas. Vinha do banco de trás. Ele não teve coragem de olhar. O suor escorria de sua testa e o volante sob suas mãos parecia mais frio do que o metal deveria ser. O som crescia, um ritmo constante como batidas de um coração. Finalmente o impulso foi mais forte que o medo. Ele olhou para o retrovisor. No banco de trás, onde a passageira deveria estar, havia agora algo que ele mal conseguia definir. Era uma forma humana, mas distorcida, como uma imagem refletida em vidro quebrado. Os contornos eram erráticos, borrados, e os olhos brilhavam com um tom antinatural, como se estivessem ardendo de dentro para fora. De repente, a criatura se moveu, não de maneira fluida, mas com movimentos abruptos, como se estivesse sendo puxada por fios invisíveis. A forma inclinou-se para a frente, lentamente, até que os olhos vazios estavam quase tocando o espelho retrovisor. Liam reagiu instintivamente. Ele arrancou o carro, acelerando pela estrada. O motor rugiu, mas o velocímetro não subia. A sensação de movimento era ilusória. Ele estava correndo sem sair do lugar. O cenário ao redor começou a mudar. As árvores às margens da estrada ficaram desfocadas e o céu acima adquiriu um tom avermelhado, como se estivesse em chamas. No banco de trás, a figura se desfez em névoa, desaparecendo em um instante. Mas o ar ao redor parecia mais pesado, quase esmagador. O GPS piscou novamente, agora mostrando um único destino: o fim. Foi quando Liam viu. Na estrada à frente, a mesma figura que havia emergido do porta-malas estava agora parada bem no meio do caminho. Desta vez, ela tinha forma definida. Era alta, magra, com braços desproporcionalmente longos e dedos que pareciam se estender além do natural. O rosto não era humano.
Era uma máscara grotesca de carne esticada, sem olhos ou boca, apenas uma superfície lisa e perturbadora. Ele não reduziu a velocidade. O instinto o mandava passar direto, como se pudesse escapar atropelando aquilo. Mas, quando o carro deveria ter colidido, ele atravessou a figura como se fosse feita de fumaça. O motor morreu imediatamente e o carro parou no meio da estrada. O silêncio retornou, mas desta vez, Liam sentiu algo diferente. Não era o silêncio vazio de antes. Era carregado, como se o próprio ar estivesse sussurrando algo incompreensível. Ele olhou ao redor e percebeu que não estava mais no mesmo lugar. A estrada tinha desaparecido. Agora, ele estava em um campo aberto, cercado por uma névoa densa que impedia qualquer visão além de alguns metros. No chão, marcas de pneus desapareciam na névoa, indicando que ele havia sido levado para algum lugar além da compreensão. Na frente do carro, um vulto emergiu lentamente da neblina. Era a passageira, ou pelo menos algo que usava o rosto dela. O silêncio era avassalador. Liam observava, paralisado, enquanto a figura da passageira emergia da névoa. Seu rosto parecia normal à primeira vista, mas havia algo profundamente errado. O sorriso era um pouco largo demais, os olhos pareciam fixos em algo que não estava ali, e seu corpo parecia flutuar levemente acima do chão. Ele respirou fundo, tentando recuperar o controle. O carro parecia ser a única âncora que o conectava ao que restava da realidade. Com dificuldade, ele abriu a porta, saindo para o campo enevoado. O ar estava gelado, cortando sua pele como navalhas, mas ele sabia que não podia ficar no carro. Aquilo o levaria à loucura. A passageira continuava imóvel, mas sua presença era esmagadora. A névoa ao redor parecia girar lentamente ao seu redor, como se fosse atraída por ela. Liam deu um passo hesitante e a figura se virou para ele, rápida e fluida, como se já estivesse esperando que ele agisse. Então, ele ouviu, não uma voz, mas um som, algo entre um lamento e um sussurro, que parecia se originar diretamente em sua mente. Era como se ela estivesse falando, mas sem emitir som. As palavras não eram claras, mas a mensagem era inconfundível. Você não deveria ter aceitado. O pânico começou a dar lugar a algo mais poderoso, raiva. Ele sentiu uma onda de adrenalina atravessar seu corpo, dissipando o frio que o paralisava. Desde o início daquela noite, ele havia sido jogado de um evento inexplicável para outro, manipulado por forças que ele não compreendia. Mas agora, algo dentro dele se recusava a ceder. Liam gritou para o vazio, um grito primal, uma tentativa de afirmar sua própria existência naquele pesadelo sem sentido. O som reverberou pelo campo, ecoando de volta como se o próprio espaço estivesse zombando dele. Ele não sabia por quê, mas começou a andar em direção à passageira. Cada passo era um ato de desafio contra o terror que o consumia. Quando estava a poucos metros dela, a figura inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa com sua coragem repentina. O sorriso se alargou e o ar ao redor ficou mais denso, mais pesado. Liam sentiu algo em seu bolso, uma vibração. Ele pegou o celular, esperando que estivesse quebrado como antes, mas a tela agora mostrava algo diferente, um mapa. Ele estava no centro de uma vasta rede de estradas, que formavam um círculo. No canto da tela, um ponto vermelho piscava incessantemente com uma palavra escrita abaixo: escolha. Ele não entendia o que significava, mas sabia que aquele era o próximo passo. Enquanto segurava o celular, a figura deu um passo à frente. A névoa ao redor dela se dissipou por um momento, revelando algo que Liam nunca esqueceria: marcas de mãos gravadas em sua pele, como cicatrizes deixadas por um fogo antigo. A palavra escolha começou a piscar mais rápido na tela, e Liam entendeu. Ele tinha que decidir se enfrentaria a criatura ou se cederia ao medo, entregando-se àquele pesadelo sem lutar. Liam olhou ao redor, buscando algo,
qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. No chão, um pequeno pedaço de metal brilhava fracamente. Era uma chave, aparentemente comum, mas que parecia pulsar com uma energia estranha. Sem pensar, ele a pegou. No momento em que seus dedos tocaram a chave, a névoa ao seu redor recuou, criando um círculo claro ao seu redor. A figura começou a se mover de forma errática, como se estivesse tentando entrar no espaço protegido. O sussurro voltou, mais alto, mais insistente. Não há saída. Mas Liam não acreditou. Segurando a chave com força, ele correu na direção oposta, para longe da criatura e da estrada que o trouxe até ali. Seus pés batiam no chão pesado e molhado, e a névoa parecia resistir, puxando-o para trás a cada passo. Então ele viu uma porta solitária, de madeira escura, erguendo-se no meio do campo. Ela parecia deslocada, sem conexão com nada, mas havia algo nela que o atraía. Era como se a chave em sua mão estivesse conectada àquele portal. Sem hesitar, Liam correu até a porta e encaixou a chave na fechadura. Quando a girou, um som baixo e profundo ecoou e a porta se abriu, revelando um corredor iluminado por uma luz dourada. Atrás dele, a figura começou a gritar, um som terrível que parecia o lamento de 1000 vozes. Ele atravessou a porta e a fechou com força, deixando o grito para trás. O corredor era calmo, quente, e o som de seus passos era abafado pelo carpete macio. Ao fundo, uma segunda porta o aguardava, marcada com um símbolo que ele não reconhecia. O corredor dourado era uma trégua ilusória. Liam sentia o calor agradável ao seu redor, mas sua mente permanecia alerta, como se a porta atrás dele pudesse ser aberta a qualquer momento por aquilo que ele deixou para trás. A segunda porta, ao fundo, pulsava levemente, como se o esperasse. Ele se aproximou devagar, os passos ecoando em meio ao silêncio absoluto. O símbolo na porta era desconcertante. Uma espiral complexa, formada por linhas irregulares que pareciam mudar conforme ele a observava. A chave em sua mão esquentou, pulsando como um coração vivo. Liam respirou fundo e abriu a porta. Diferente do que esperava, não havia corredor nem sala. Ele foi engolido por uma escuridão total, mas desta vez não sentiu medo imediato. Era uma escuridão estranha, quase reconfortante, até que vozes começaram a ecoar ao seu redor. Eram familiares. Você deveria ter escolhido outro caminho. Por que continuou? Por que não parou? Nada disso é real ou é? As vozes eram de pessoas que ele conhecia, amigos, familiares, até mesmo a própria passageira. As palavras, porém, eram cheias de acusações, questionamentos e ironia, como se zombassem de sua persistência. Ele tentou ignorá-las, mas elas preenchiam cada canto de sua mente, invadindo seus pensamentos. Então, a escuridão foi dilacerada por um clarão. Liam se viu de volta ao carro, estacionado em frente a um velho posto de gasolina abandonado. A estrada estava deserta, mas o GPS mostrava algo estranho. Uma linha circular completa, como se ele tivesse retornado exatamente ao ponto onde começou. O cheiro de ferrugem voltou agora mais forte, quase insuportável. Ele sentiu algo se mexer no banco de trás, mas dessa vez não olhou. A chave em sua mão brilhou intensamente e o calor irradiado dela o guiou a um pensamento claro. Destrua o círculo. Ele olhou para o GPS mais uma vez, tentando entender o que fazer. A palavra escolha piscava novamente, mas agora com duas opções: enfrentar ou ceder. Ele sabia que nenhuma seria fácil. Liam saiu do carro e olhou ao redor. O posto de gasolina parecia ser o único ponto fixo naquela realidade distorcida. Com passos decididos, ele foi até o prédio, onde encontrou um tanque de combustível velho e uma caixa de fósforos esquecida sobre o balcão empoeirado. Ele sabia o que precisava fazer. Sem hesitar, ele voltou ao carro e despejou combustível ao redor, criando um círculo de fogo prestes a ser aceso. No instante em que riscou o fósforo, as vozes retornaram, agora em um tom desesperado. Não faça isso. Você não entende o que está destruindo.
Será o seu fim também. Ele hesitou por um breve segundo, mas a lembrança do terror o impulsionou. Ele deixou o fósforo cair e o círculo de fogo se acendeu. As chamas cresceram rapidamente, consumindo o espaço ao redor. O GPS no carro explodiu em faíscas, e a figura da passageira apareceu novamente, agora fora do carro, em pé, no meio do círculo de fogo. Ela não era mais humana. O sorriso havia desaparecido, e sua forma estava em constante mutação, como se fosse feita de névoa e carne ao mesmo tempo. Mas o fogo parecia afetá-la. Ela gritou, um som que fez o chão tremer, e começou a se desfazer, pedaço por pedaço, até que restou apenas um vazio onde ela estivera. Quando tudo terminou, Liam se viu de volta à estrada, o céu limpo acima dele. O carro estava intacto e o GPS finalmente mostrava o caminho para casa. Mas ele sabia que algo havia mudado. O vazio dentro dele era um lembrete constante de que, mesmo tendo escapado, ele nunca mais seria o mesmo. Ele entrou no carro e dirigiu sem olhar para trás. A estrada à frente parecia interminável, mas desta vez, Liam sentiu que estava realmente se movendo. As árvores, antes estáticas e opressivas, passavam rapidamente pelas janelas do carro, e o céu acima ganhava um tom de azul que ele não via há horas, ou talvez dias, já não sabia. O GPS marcava um destino familiar, sua casa, em um bairro tranquilo nos arredores de Chicago. Apesar de estar no caminho certo, a sensação de alívio não vinha. Ele dirigia em silêncio, tentando absorver o que havia acabado de viver. As mãos tremiam levemente sobre o volante e o cheiro de ferrugem e fumaça ainda parecia impregnado no carro. Mas havia algo mais. O retrovisor, que tanto o aterrorizara, agora refletia apenas o interior vazio do veículo. Ele verificava constantemente, como se esperasse que algo surgisse novamente, mas tudo permanecia normal. Mesmo assim, uma inquietação crescia em seu peito, como se o fim daquela jornada fosse apenas um intervalo e não uma conclusão. Quando finalmente entrou em seu bairro, o familiar trouxe um conforto momentâneo. As luzes das casas, as calçadas impecáveis e até mesmo o som distante de um cachorro latindo criavam um contraste quase surreal com a estrada deserta que ele deixara para trás. Ao estacionar em frente à sua casa, o GPS apagou-se abruptamente, a tela ficando completamente preta. Liam olhou para o aparelho por um momento, sentindo como se aquilo fosse uma despedida de algo que o acompanhara naquela noite. Ele desligou o carro e ficou sentado em silêncio, tentando encontrar coragem para sair. Ao abrir a porta, uma lufada de ar fresco o envolveu, dissipando o peso que parecia oprimir sua mente. Ele caminhou até a porta de entrada, sentindo-se exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, e quando finalmente girou a chave na fechadura, o mundo ao seu redor pareceu suspirar junto com ele. A casa estava exatamente como ele havia deixado. Tudo estava no lugar, desde o sofá com a manta dobrada até o abajur aceso no canto da sala. Era um cenário que deveria trazer conforto, mas algo parecia errado. Havia um silêncio absoluto, o tipo de silêncio que não era natural. Liam foi até a cozinha, abriu a geladeira e pegou um copo de água. Quando virou-se para a bancada, viu algo que o fez derrubar o copo no chão. Uma única chave, idêntica àquela que ele usara para abrir a porta no campo enevoado. Ela estava ali, repousando sobre a madeira polida, como se o esperasse. Ele recuou, o coração disparando, e tropeçou no chão. Olhou ao redor, mas não havia mais nada de anormal. Apenas a chave, brilhando sob a luz da cozinha. Por um momento pensou em pegá-la. Talvez houvesse algo que ele não havia terminado, uma resposta que ainda precisava buscar. Mas algo dentro dele o deteve. Ele pegou um pano, envolveu a chave e a guardou em uma gaveta, trancando-a com uma trava que ele raramente usava. Sem forças para pensar mais, foi até o quarto, jogou-se na cama e fechou os olhos. Naquela noite, Liam não sonhou, mas quando acordou,
encontrou algo gravado na parede ao lado da cama. Uma espiral idêntica à da porta que ele atravessara. Ele sabia que aquilo não havia acabado. Meses se passaram desde a noite que Liam jamais conseguiria esquecer. Ele havia feito o possível para voltar à rotina. Continuava trabalhando como motorista de aplicativos, embora evitasse certos bairros e horários noturnos. De dia, o mundo parecia mais seguro, mais estável. Mas ele sabia que o que acontecera naquela estrada não era uma ilusão, nem algo que poderia simplesmente ser enterrado no passado. Ele não contou a ninguém o que havia vivido. Tentou, uma vez, compartilhar a experiência com um amigo próximo, mas as palavras soaram absurdas até para ele. Como explicar algo que desafiava a lógica e a sanidade? Liam aprendeu a guardar o segredo para si, carregando-o como uma cicatriz invisível. A chave, trancada na gaveta da cozinha, tornou-se uma presença constante em sua mente. Ele a evitava a todo custo, mas em algumas noites insones era incapaz de resistir à tentação. Ele abria a gaveta, olhava para o pano que a envolvia e sentia um misto de repulsa e atração. Ela parecia pulsar, quase chamando por ele, mas Liam nunca mais a tocou. A espiral na parede de seu quarto, no entanto, desaparecera no dia seguinte. Era como se nunca tivesse existido, mas Liam sabia que aquilo era parte do jogo. A entidade, ou o que quer que fosse, parecia brincar com ele, surgindo em momentos de descuido, o reflexo de algo no retrovisor, um leve cheiro de ferrugem na rua, um som indistinto no silêncio da madrugada. Então, um dia, enquanto dirigia durante uma manhã nublada, o GPS do carro piscou. Ele não estava usando o aplicativo, mas a tela acendeu sozinha. Uma nova rota apareceu, traçando um caminho que ele nunca havia visto antes. Era uma linha sinuosa que terminava em um ponto vermelho com a mesma palavra de antes: escolha. Liam parou o carro no acostamento, desligando o GPS imediatamente. Sua respiração estava pesada e ele sentiu o suor frio escorrendo pela testa. Mas mesmo com o aparelho desligado, ele sabia para onde o caminho o levaria. Era uma convocação. Por semanas, Liam tentou ignorar o incidente. Mas quanto mais ele tentava seguir em frente, mais as coisas ao seu redor mudavam. Pequenos objetos desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. As luzes da casa piscavam sem motivo. E, o mais inquietante de tudo, ele começou a sonhar novamente. Sonhos que sempre terminavam com a visão de uma porta escura, idêntica àquela que ele abrira no campo enevoado. No aniversário de 1 ano daquela noite, Liam finalmente tomou uma decisão. Ele entrou na cozinha, abriu a gaveta trancada e retirou a chave. Ela estava quente, como se tivesse vida própria, e o metal parecia pulsar contra sua palma. Sem dizer uma palavra, ele saiu de casa e entrou no carro. O GPS ligou-se sozinho, exibindo a rota que ele já sabia de cor. A estrada à frente estava vazia, coberta por uma leve neblina que parecia dançar sob as luzes do amanhecer. Liam dirigiu em silêncio, sabendo que a escolha final estava diante dele. Antes de continuarmos, se você gostou do meu conteúdo, deixe um like, inscreva-se no canal e diga-me nos comentários a que horas você se atreve a ouvir essas histórias macabras. Agora, sem mais interrupções, vamos para a próxima história. Rodrigo, um motorista de aplicativo experiente, costumava percorrer as ruas movimentadas do Rio de Janeiro com facilidade. Durante o dia, ele se adaptava ao caos do trânsito da cidade. Mas, à noite, a cidade assumia uma outra dimensão. Com as ruas mais vazias e o clima abafado da região, o Rio se tornava um lugar silencioso e inquietante, especialmente em noites de chuva, como aquela. Era uma noite de sexta-feira e o relógio de Rodrigo marcava 23h30. Ele estava em Botafogo, perto da praia, aguardando uma nova corrida. A chuva fina e constante refletia as luzes dos postes nas poças das ruas, criando uma paisagem fantasmal. O celular vibrava, sinalizando uma solicitação.
Quando ele olhou, notou que o ponto de embarque estava na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma área próxima. Mas o destino era curioso. Rua do Alecrim, bairro Jardim Botânico, número desconhecido. Rodrigo hesitou por um instante. A Rua do Alecrim ficava em uma área mais afastada da cidade, uma parte do Jardim Botânico pouco iluminada e mais deserta à noite. Embora soubesse que não era a melhor hora para ir até lá, o valor da corrida era atrativo demais para ser ignorado. Com um suspiro, ele aceitou a corrida. Ao chegar ao ponto de embarque, viu uma mulher de costas encostada no muro sob um guarda-chuva preto. Ela usava um vestido longo e pesado para a noite quente e úmida. Quando Rodrigo se aproximou, ela virou lentamente, seus olhos fixos no carro. Sem dizer uma palavra, entrou no banco de trás do veículo com uma calma desconcertante. Rodrigo tentou não pensar muito sobre o comportamento estranho e começou a viagem, focando na estrada e na chuva que não cessava. O silêncio no carro era denso e opressor. A mulher, imóvel, não olhava para fora da janela, não mexia no celular e não fazia qualquer sinal de vida, exceto pela respiração lenta e constante. A cada quilômetro percorrido, Rodrigo sentia uma crescente sensação de desconforto, como se algo estivesse errado, mas ele não sabia o que era. Conforme dirigia, Rodrigo percebeu que o GPS começava a falhar. A cada mudança de direção, o sistema recalculava a rota e ele notava que o trajeto se distorcia. As ruas não correspondiam ao que estava no mapa e, em alguns momentos, o GPS simplesmente desaparecia da tela, deixando-o sem rumo. Ele olhou pelo retrovisor, mas a imagem da mulher não mudava. Ela estava ali, parada, com os olhos fixos, e algo em seu olhar parecia vazio e distante. A sensação de que algo estava errado cresceu. O ambiente ao redor começou a se transformar. As ruas do Rio, antes conhecidas, agora pareciam outras. O som do limpador de para-brisa era o único som que cortava o silêncio incomum. À medida que Rodrigo dirigia, os bairros que ele estava acostumado a passar foram ficando cada vez mais distantes e desconhecidos. A sensação de estar perdido, apesar de estar seguindo a rota do GPS, se intensificava. As ruas ficaram mais estreitas, mal iluminadas, e o rio, com suas paisagens vibrantes e alegres, agora se tornava uma cidade sombria e estranha, irreconhecível. A mulher no banco de trás continuava imóvel, seu olhar fixo em algum ponto à frente, como se não estivesse ali, mas em algum lugar distante. Quando Rodrigo olhou para o retrovisor, viu algo que o fez parar o carro abruptamente. O rosto dela não era o mesmo. Havia algo de distorcido e sombrio, como se as sombras da cidade estivessem se misturando com sua figura, tornando-a cada vez mais indistinta. O medo o tomou completamente, mas quando ele tentava controlar a respiração e procurar por alguma explicação lógica, o GPS continuava a falhar, guiando-o para lugares que ele nunca havia visto. A sensação de estar em um pesadelo se intensificava, mas Rodrigo não sabia o que fazer. O carro, que antes passava com facilidade pelas ruas movimentadas, agora estava imerso em uma escuridão que parecia engolir cada passo. E foi naquele momento, em um intervalo de tensão e confusão, que ele sentiu uma mudança abrupta na direção. Algo estava errado. O carro não estava mais nas ruas do Rio que ele conhecia, mas em algum lugar muito distante, em uma cidade que não existia. Rodrigo tentou manter a calma, mas sua mente estava em total desordem. O carro parecia estar em uma espécie de transe, como se ele não controlasse mais a direção. As ruas em que dirigia, agora tortuosas e mal iluminadas, pareciam desaparecer nas sombras, e o som da chuva, que antes era constante, parecia ser absorvido pela escuridão. A sensação de claustrofobia crescia a cada segundo, e a mulher atrás dele, embora imutável, parecia ter adquirido uma presença ainda mais opressiva. Com as mãos tremendo no volante, Rodrigo desviou de um buraco na estrada, mas ao olhar novamente para o retrovisor,
o reflexo da mulher parecia mais distante, como se ela estivesse cada vez mais apagada, como se fosse um fantasma. Ele piscou os olhos, tentando se concentrar na estrada à frente. O GPS, ainda com falhas, continuava a recalcular a rota. Ele havia parado de ouvir qualquer tipo de instrução, e agora, no lugar do trajeto, o mapa mostrava apenas uma linha reta que o levava a um ponto sem nome, marcado por uma única palavra: escolha. Rodrigo sabia que havia algo errado. Ele olhou rapidamente para os lados, mas o bairro em que estava parecia cada vez mais desolado. Não havia mais pessoas nas calçadas, nem outros carros na rua. O silêncio se estendia, pesado e denso, enquanto a estrada estreitava como se o engolisse. A mulher atrás dele permanecia em silêncio, mas algo em seu olhar agora era diferente. Ela não estava mais estática como antes. Rodrigo percebeu que seus olhos pareciam brilhar com uma intensidade incomum, como se refletissem as poucas luzes da rua, distorcidas e sinistras. Ele olhou para o retrovisor novamente, tentando analisar a figura atrás dele, mas o que viu não era mais humano. Ela parecia ter se distorcido, transformada em uma entidade sem forma definida, como se fosse feita de sombras, com contornos vagos e difusos. A pressão no peito de Rodrigo aumentava. Ele sentiu como se estivesse sendo observado por algo além de uma simples pessoa. Algo que o estava conduzindo por um caminho sem retorno. A cada curva feita nas ruas escuras do Rio, ele sentia como se estivesse caindo em um abismo, sem saber até onde isso o levaria. Não havia mais como confiar no GPS, e ele começou a perceber que as ruas, antes familiares, agora pareciam estar se transformando em um labirinto infinito. O medo o dominava, e a ideia de voltar para casa parecia tão distante quanto o horizonte. Ele estava preso em um pesadelo, mas ainda não conseguia entender qual era o propósito dessa jornada. A tensão no ar era palpável, e Rodrigo sentia um desconforto crescente. Os semáforos, que antes marcavam o ritmo da cidade, agora estavam apagados, e a estrada parecia sem fim, sem sinal de saída. Ele se perguntava por quanto tempo mais conseguiria continuar dirigindo. Foi quando o carro, aparentemente sozinho, fez uma curva repentina e entrou em uma rua ainda mais estreita, sem qualquer sinal de trânsito. As paredes dos prédios estavam cada vez mais próximas, quase se tocando, como se o espaço fosse apertado demais para o carro passar. Rodrigo tentou acelerar, mas o motor do carro parecia lutar contra ele, ficando cada vez mais fraco, como se estivesse perdendo força. A chuva continuava a bater com mais intensidade, mas a água não formava mais poças na rua, parecia evaporar antes de tocar o asfalto. A cada metro, Rodrigo sentia que estava sendo engolido pela cidade, perdido em uma teia de ruas que não existiam no mapa. Quando ele finalmente olhou para o retrovisor novamente, viu algo que congelou seu sangue. A mulher estava mais perto, muito mais perto. Seus olhos, agora totalmente negros, fixavam-se nele, e uma sensação de gélido desespero tomou conta do carro. Ele tentou acelerar, mas o carro estava preso, parado no meio da rua. O som da chuva parecia desaparecer completamente. O silêncio era absoluto, exceto pelo som crescente de algo distante, algo que Rodrigo não conseguia identificar. Era um som abafado, como se houvesse uma presença invisível cercando o carro. Ele apertou o volante com força, tentando manter a calma, mas seus músculos estavam tensos, a respiração difícil. Então, sem aviso, o som cessou. A estrada à sua frente, que antes parecia estreita e sufocante, abriu-se abruptamente em um grande espaço vazio. Rodrigo olhou para a frente e o que viu o fez tremer. À sua frente, no centro de um grande campo sombrio, havia uma grande porta de ferro, velha e enferrujada. A mulher, que até então estava em silêncio, agora estava em pé, parada atrás dele, observando. Seus olhos, agora completamente vazios, brilhavam com uma intensidade fria.
sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo uma necessidade inexplicável de seguir em frente. Rodrigo engatou a marcha e começou a dirigir em direção à porta. O som do motor foi se apagando lentamente, até que ele percebeu que não estava mais no controle do carro. O volante estava congelado em suas mãos e ele não podia mais mover os pés. O carro se aproximava da porta e o som, que antes estava distante, agora parecia estar bem ao seu lado, como se algo estivesse se aproximando. Rodrigo fechou os olhos, sentindo a presença crescente de algo sobrenatural e incompreensível. Quando abriu os olhos novamente, o carro estava parado e o campo sombrio havia desaparecido, substituído por uma rua familiar, com os semáforos novamente acesos e o trânsito fluindo normalmente. Mas a mulher não estava mais no banco de trás. A estrada à sua frente parecia normal, como se nada tivesse acontecido. No entanto, quando Rodrigo olhou para o espelho retrovisor, o reflexo não era mais o seu. Era um vazio profundo e absoluto, sem rosto, sem forma. Ele olhou para frente, mas já sabia que o que quer que tivesse acontecido naquela noite o acompanharia para sempre. Rodrigo sentia a garganta apertada, sua respiração ofegante, enquanto ele tentava processar o que acabara de acontecer. Ele havia acordado em um cenário que parecia normal, mas sua mente, ainda cheia de confusão e medo, insistia que algo estava profundamente errado. O carro estava parado no mesmo ponto em que havia começado a corrida, e a rua, antes sombria e alienígena, agora parecia outra, completamente familiar. As luzes dos postes, os semáforos em funcionamento e até os carros passando ao seu lado pareciam reais, mas Rodrigo não conseguia afastar a sensação de que ele havia sido transportado para uma versão distorcida da realidade. Tentando se convencer de que tudo não passava de um pesadelo, Rodrigo colocou a chave na ignição e iniciou a marcha. Mas o carro parecia mais pesado, mais lento, e seus olhos estavam fixos no retrovisor, onde ele esperava não ver mais nada. Não havia ninguém atrás dele, mas ele não se sentia sozinho. Algo o observava, algo que ele não conseguia ver, mas sentia com uma intensidade quase palpável. A cada quilômetro percorrido, o peso no peito de Rodrigo aumentava. O trânsito nas ruas do Rio parecia seguir normalmente, mas ele sabia que algo havia mudado. A cidade, com sua energia vibrante, agora parecia ter perdido parte da sua vitalidade, como se estivesse sendo sufocada por uma presença invisível. Foi então que ele percebeu algo estranho. Ao fazer uma curva em direção à Zona Sul, ele avistou um prédio familiar, um hotel de luxo próximo à praia. Mas quando olhou novamente, o edifício parecia desvanecer-se. Em seu lugar, um grande terreno vazio, cercado por muros quebrados, apareceu de forma abrupta, como se a cidade estivesse se reconfigurando diante de seus olhos. Rodrigo se sentiu tonto, desorientado. Ele puxou o volante com força, tentando manter a direção, mas a visão turva não cessava. Ele passava por ruas que já conhecia, mas a sensação de deslocamento era avassaladora. Foi quando o carro desacelerou de forma inexplicável e Rodrigo teve que forçar os pés sobre o acelerador, tentando recuperar o controle. As ruas à sua volta começaram a se distorcer, ficando mais estreitas e sem fim. Ele tentou usar o GPS, mas o dispositivo não funcionava. O mapa girava indefinidamente, como se o próprio universo estivesse brincando com ele. De repente, uma luz intensa, semelhante a um farol, iluminou o horizonte. Rodrigo olhou para a fonte da luz, sua visão começando a se ajustar, mas logo algo assustador apareceu à sua frente. Ele viu, refletido no retrovisor, a mulher. Ela estava parada, de pé, na calçada, em plena luz da rua. Mas não era mais a mulher que ele havia transportado. Sua imagem era agora uma figura distorcida, um reflexo em movimento do que parecia ser um ser sobrenatural. Seu rosto estava completamente alterado, as feições distorcidas em uma expressão de sofrimento imenso.
Rodrigo tentou acelerar, mas o carro simplesmente não respondia. A mulher agora se aproximava dele, seus passos eram pesados, como se o eco de cada movimento se propagasse por todo o espaço ao redor. Ele viu os contornos de sua figura se misturando com as sombras da rua, até que, de repente, a mulher desapareceu como se tivesse se fundido com a noite. O que restou foi uma presença densa, um vácuo emocional que o envolvia. Rodrigo não sabia mais se estava acordado ou se estava vivendo em um pesadelo. Com os olhos fixos no retrovisor, ele percebeu que o espaço à sua volta estava mudando. As ruas conhecidas haviam desaparecido e ele não sabia mais onde estava. Tudo estava em uma neblina espessa, como se ele estivesse sendo levado por algo invisível e imenso, uma força que o guiava para um destino que ele não entendia. A sensação de que estava preso em um ciclo infinito, sem controle sobre sua própria vida, tomou conta de Rodrigo. Cada rua parecia ser mais uma repetição da anterior, uma prisão sem fim. Ele não sabia se deveria continuar dirigindo ou parar para tentar entender o que estava acontecendo. Mas quando ele olhou mais uma vez para o retrovisor, ele viu algo que o fez engolir seco. A mulher estava de volta, mas agora ela não estava mais sozinha. Havia outras figuras, sombras indistintas cercando o carro. Elas começaram a se aproximar, seus olhos vazios fixados diretamente em Rodrigo. Ele sentiu a presença delas como se estivessem dentro de sua mente, e uma sensação de pavor insuportável tomou conta dele. Era como se ele estivesse sendo cercado por um exército de almas perdidas, presas em uma dimensão paralela, aguardando para serem libertadas. Rodrigo, já em pânico, tentou mais uma vez acelerar, mas o carro parou completamente. Ele estava preso, impotente. As figuras, agora ao seu redor, não diziam nada. Seus olhos, que eram apenas pontos negros, transmitiam uma sensação de tristeza profunda e desesperança. A cidade, o Rio de Janeiro, que antes parecia cheia de vida, agora parecia uma cidade fantasmagórica, deserta, sem alma. Rodrigo estava sozinho e o som do motor morto parecia ecoar por uma eternidade. Tudo à sua volta parecia desaparecer e ele sentiu como se estivesse sendo puxado para um abismo sem fim. O pânico de Rodrigo o envolvia como uma névoa espessa, tornando a respiração difícil, o corpo tenso e os pensamentos turvos. Ele estava completamente imobilizado, cercado por essas sombras sem rosto, sem alma, que se aproximavam lentamente do carro. Seus olhos, fixos no retrovisor, seguiam as figuras com um misto de medo e desesperança. O motor estava morto. O carro parado no meio de uma rua vazia, sem sinais de vida ao seu redor. Mas apesar de sua mente gritar por fuga, Rodrigo percebeu algo crucial. As sombras não o tocavam. Elas apenas o observavam, como se estivessem esperando por algo. De repente, uma sensação de alívio, embora tênue, começou a surgir. O medo que o dominava começava a se dissipar aos poucos, como se uma força invisível estivesse lhe mostrando uma saída. A imagem da mulher, antes tão assustadora, agora parecia ter uma expressão menos ameaçadora, quase triste. A fisionomia distorcida das sombras também parecia perder sua agressividade. Rodrigo começou a entender algo fundamental. Ele não estava sendo perseguido por um mal iminente, mas sim por uma parte de si mesmo que ele havia ignorado por muito tempo. Os fantasmas ao seu redor não eram apenas espíritos, eram reflexos de suas próprias inseguranças, medos reprimidos e frustrações. Ele estava diante de uma manifestação das suas sombras interiores, uma realidade distorcida da qual ele nunca quis escapar até aquele momento. Cada figura ao seu redor representava um aspecto de sua vida que ele não queria confrontar: o medo do fracasso, as escolhas mal feitas, as culpas não resolvidas. A visão da mulher, com seus olhos vazios, já não causava mais medo, mas uma sensação de arrependimento.
Ela representava todas as suas perdas e todos os momentos não vividos. O carro parado, sem movimento, simbolizava sua própria estagnação. Rodrigo havia se perdido tanto nas corridas de sua vida, correndo atrás de algo que não sabia o que era, que se esqueceu de viver no presente. Com os olhos fechados, Rodrigo deu um passo atrás em sua mente, respirando profundamente. Ele não sabia se aquilo era um sonho ou uma experiência sobrenatural, mas uma coisa ele sabia. Ele precisava aceitar a escuridão ao seu redor. Ele precisava enfrentar seus próprios fantasmas. Quando abriu os olhos, sentiu uma mudança em si mesmo, como se ele finalmente entendesse o que precisava fazer para seguir em frente. Enquanto as figuras ao seu redor desapareciam lentamente, a chuva que antes caía incessantemente cessou. E as ruas do Rio de Janeiro, que antes pareciam um labirinto, começaram a voltar ao normal. Rodrigo não estava mais cercado por uma cidade fantasmagórica, mas pelas ruas que ele conhecia, com o céu limpo e a cidade em paz. A sensação de pavor se desfez e ele se viu, pela primeira vez em muito tempo, em controle total de sua vida. O carro, antes parado e sem movimento, voltou a funcionar com um leve ruído, e Rodrigo sentiu que tinha retomado o controle. Ele não era mais um espectador passivo de sua própria história. Ele havia finalmente tomado a decisão de enfrentar seus medos. A presença da mulher no retrovisor havia se dissipado, mas algo permaneceu com ele. A lição de que, por mais sombria que fosse a estrada à sua frente, ele poderia superá-la, enfrentando suas próprias sombras. A cidade ao seu redor parecia respirar novamente. As luzes dos postes, os carros passando e o som suave da cidade retomavam a vida. Rodrigo não precisava mais correr atrás de algo que o fizesse sentir-se vivo. Ele sabia agora que, para ser verdadeiramente livre, precisava deixar ir o que o aprisionava: a culpa, os medos e as dúvidas. Quando a última sombra desapareceu e o carro se deslizou novamente pelas ruas, Rodrigo teve um insight profundo. Ele sabia que a jornada que começara naquela noite não tinha sido apenas uma corrida de carro, mas um caminho de autodescoberta. Ele havia percorrido não apenas a cidade do Rio de Janeiro, mas também a sua própria mente, e agora estava pronto para seguir em frente. A viagem ainda estava longe de terminar, mas ele sentia que o que quer que tivesse acontecido naquele caminho escuro, com suas sombras e figuras misteriosas, agora fazia parte do seu passado. E por fim, ele poderia finalmente dirigir em direção a um futuro mais claro, mais verdadeiro e mais consciente de si mesmo. Rodrigo sentia que a noite estava chegando ao fim. O peso que antes o sufocava havia diminuído, mas ele ainda sentia que algo estava prestes a acontecer. O carro, agora funcionando sem problemas, deslizou pelas ruas do Rio de Janeiro e, enquanto ele atravessava a cidade, a luz da madrugada começava a clarear o horizonte. Mas, embora o cenário ao redor parecesse mais tranquilo e familiar, a sensação de que algo estava por vir nunca o deixou. Ele ainda não sabia exatamente o que estava prestes a enfrentar, mas a verdade começava a se formar em sua mente. Ele precisava entender que aquela jornada, cheia de mistérios e terror, havia sido uma lição em sua vida. Enquanto passava por um bairro mais tranquilo, Rodrigo notou um pequeno bar na esquina. Era um lugar simples, com luzes fracas e uma placa que piscava, anunciando estar aberto. Ele não sabia o porquê, mas sentiu um impulso irresistível para parar. Talvez fosse a última parte de sua busca por respostas, ou talvez o reflexo da última oportunidade de encontrar algum tipo de esclarecimento antes que a jornada se encerrasse. O bar parecia fora do tempo, quase intocado pela modernidade frenética da cidade. Rodrigo estacionou o carro com um suspiro profundo. Ele não sabia se aquilo era apenas mais um reflexo do seu medo ou se havia algo ali esperando por ele. Ao entrar no bar, a sensação de familiaridade o envolveu imediatamente. O ambiente estava silencioso, com apenas algumas pessoas ao fundo.
e a música suave tocava em segundo plano. Ele se dirigiu ao balcão, onde o bartender o observou com um olhar pensativo, como se soubesse algo que Rodrigo ainda não entendia. O bartender, sem dizer uma palavra, colocou um copo de cerveja à sua frente e Rodrigo, em silêncio, deu um gole. O sabor amargo percorreu sua garganta, mas, ao engolir, ele sentiu uma leveza, como se algo tivesse se dissolvido dentro dele. O bar estava calmo, a música suave no fundo, e o ambiente, apesar de simples, trazia uma sensação de paz que Rodrigo não sentia há muito tempo. Mas a paz não durou. A porta do bar se abriu com um estrondo e uma figura entrou rapidamente. Era uma mulher, com um olhar fixo e uma presença imponente, que logo fez o ambiente parecer pequeno e apertado. Rodrigo a reconheceu instantaneamente. Ela não era a mesma mulher que ele havia visto em sua jornada na noite anterior, mas era inconfundivelmente parecida. Seus olhos, de um brilho profundo e enigmático, estavam fixados nele, como se ela tivesse voltado para concluir algo, para lhe dar o que ele ainda não havia entendido. Ela se aproximou dele com uma calma inusitada, e Rodrigo, sem palavras, a observou se sentar ao seu lado. Ele não sabia o que ela queria, mas não sentia mais o medo que a presença dela antes lhe causava. Ela estava ali para algo mais, algo que ele não podia compreender completamente. A figura à sua frente parecia transcender o terror que ele havia vivido. Ela era uma metáfora da própria vida dele, cheia de mistérios e lições não reveladas. Sem dizer uma palavra, ela simplesmente olhou para ele e então fez um gesto suave, como se indicasse para que olhasse para o espelho na parede atrás do balcão. Rodrigo, sem saber exatamente por quê, se virou. No reflexo, ele não via apenas seu próprio rosto, mas uma nova versão de si mesmo. Não era a figura que ele conhecia, não era o homem atormentado pela noite. Era alguém mais forte, mais seguro, alguém que finalmente havia aceitado os próprios demônios, as sombras e os medos que sempre o perseguiam. Ele viu a cidade ao fundo, mas ao invés de um lugar caótico, ele a via agora de uma perspectiva diferente, como se os mesmos lugares que ele conhecia tivessem se transformado em símbolos de sua própria jornada. Os prédios, os caminhos, até as ruas escuras, tudo parecia ter uma conexão com o que ele havia enfrentado. Ele compreendeu finalmente que as sombras que o haviam seguido não eram apenas manifestações de medo, mas reflexos de sua própria resistência a mudar, a crescer. Cada momento difícil, cada dor, cada escolha que ele havia evitado ou tentado escapar agora, fazia parte dele. Ao olhar novamente para a mulher, ele viu que ela estava sorrindo levemente, não de forma ameaçadora, mas com um sorriso de quem sabe que ele finalmente havia entendido. Ela se levantou lentamente, como se a missão tivesse sido cumprida, e se dirigiu para a porta do bar. Rodrigo sentiu que, de alguma forma, aquilo significava o fim da sua busca, o fim do terror e do sofrimento. Ele havia atravessado seu próprio abismo e agora estava pronto para seguir em frente, sem medo. Quando ele se levantou para sair, o bar já estava vazio. O bartender, a música suave, tudo havia desaparecido. A rua estava mais iluminada e o Rio de Janeiro, com sua energia única, se estendia diante dele. O que Rodrigo sentia, no entanto, não era uma sensação de perda, mas de conclusão. Ele havia terminado a jornada, não porque o terror havia cessado, mas porque ele havia se transformado. Ele havia enfrentado seus próprios medos e, no processo, se libertado deles. A vida, agora, parecia muito mais clara. Ao voltar para o carro, Rodrigo não sentiu mais a pressão do desconhecido. Ele não estava mais perseguido por figuras sombrias ou pelo medo. Ele havia se encontrado e, finalmente, o peso da noite havia sido tirado de seus ombros. O carro agora funcionava sem esforço e as ruas do Rio de Janeiro, que antes pareciam ameaçadoras, se estendiam à sua frente, convidando-o para seguir em frente para um novo capítulo. O som do motor era a única música que ele precisava ouvir agora. Rodrigo sabia que, a partir daquele momento,
A jornada não seria mais sobre o que o perseguia, mas sobre o que ele escolheria ser. Rodrigo dirigia pelas ruas do Rio de Janeiro, agora com uma clareza que nunca antes havia experimentado. A cidade, que antes parecia um labirinto de incertezas e medos, agora era um mapa aberto diante dele, com possibilidades infinitas. O céu começava a clarear, as luzes da cidade iluminando o caminho à sua frente. Mas havia algo diferente no ar, uma sensação de renovação, de recomeço. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas agora ele estava preparado. Não mais em busca de respostas externas ou tentando fugir das sombras que o perseguiam, mas sim em busca de algo dentro de si mesmo, paz e aceitação. A jornada pela cidade não fora apenas física. Cada curva, cada rua percorrida havia representado um passo na superação de seus próprios fantasmas. A sensação de estar preso e sem saída, que o assombrava, desapareceu à medida que Rodrigo enfrentava aquilo que temia. Ele sabia agora que a verdadeira libertação não vinha de um lugar distante, mas de dentro dele. Ele não era mais o homem que se deixava consumir pela dúvida ou pelo medo do que não podia controlar. Rodrigo passou pelo centro da cidade e observou a praia de Copacabana ao longe. A visão daquelas ondas quebrando suavemente contra a areia trouxe-lhe uma sensação de calmaria. Ele se sentiu em sintonia com o ritmo tranquilo do oceano. O mesmo mar que simbolizava para ele o desconhecido, agora parecia um aliado. Assim como o mar, sua mente se aquietava, e ele sentia uma aceitação silenciosa de que a vida era imprevisível, mas que ele agora estava pronto para enfrentá-la. Enquanto a cidade se iluminava com os primeiros raios de sol, Rodrigo sabia que o passado não poderia ser apagado, mas também não precisava mais carregá-lo como um fardo. Ele havia feito as pazes com suas próprias escolhas, seus erros e com as partes de si que antes ele se recusava a encarar. O terror daquela noite, as figuras sombrias e os medos que tomaram conta de sua mente tinham sido uma manifestação de sua própria luta interna, um reflexo da dificuldade que ele tinha em lidar com o que não compreendia. Rodrigo agora já não se sentia fraco. A sensação de ter superado algo imenso, algo que o havia desafiado a olhar para dentro de si, lhe trouxe uma força que ele desconhecia possuir. Ele estava finalmente pronto para recomeçar. Não havia mais corridas a fazer, nem mais destinos a alcançar. A verdadeira jornada era a que ele agora fazia com o próprio ser, e o caminho à frente, embora incerto, era mais claro do que nunca. O carro parou em um semáforo. Rodrigo olhou ao redor, vendo as pessoas indo e vindo, as luzes da cidade refletindo em seus rostos, e soube que, embora a vida seguisse seu curso, ele agora estava mais consciente do que desejava. Ele não precisava de mais respostas. Tudo o que ele precisava já estava dentro dele. Naquele momento, algo dentro de Rodrigo se acalmou completamente. Ele já não temia o desconhecido. Ele já não se sentia perdido nas sombras. Ele sabia que, embora as ruas da vida pudessem ser complicadas e muitas vezes imprevistas, ele tinha o controle sobre a forma como iria percorrê-las. Rodrigo sorriu para si mesmo, um sorriso silencioso, mas cheio de satisfação. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas sabia que estava pronto para enfrentá-lo de cabeça erguida, com coragem e compreensão. Ele tinha se libertado das correntes invisíveis que o prendiam, e agora estava livre para caminhar por sua própria estrada. Enquanto o carro avançava, ele olhou para o horizonte. O sol já estava começando a nascer, e o Rio de Janeiro, com suas cores vibrantes e sua energia única, estava à sua espera. Para Rodrigo, o dia não era apenas o começo de uma nova jornada, mas também o símbolo de uma vitória interna. Ele havia vencido suas próprias sombras.